Olá pessoal, bem-vindos ao canal Palavra que Liberta. Hoje eu estou iniciando um tema, pontos essenciais ao fazer a leitura bíblica, tá? Então eu vou trazer alguns vídeos aqui, cada um eu vou abordar um tema, um tópico, nem que seja pequeno, mais rápido, para o vídeo não ficar extenso, tá bom? E hoje eu vou trazer para vocês, vão ter outros, tá bom? Esse é o primeiro que eu venho trazer. Hoje eu venho trazer para vocês sobre o primeiro ponto. Bom, no meu ponto de vista, que foi o que deu a abertura para que eu pudesse ter entendimento, para que a palavra de Deus pudesse trazer transformação para minha vida e que eu pudesse colher os frutos, tá? Ao praticar a palavra de Deus. Por quê? Quem já não viu, né? Ou quem já não fez, que é sortear os livros da Bíblia, né? E tirar ali um versículo para ver o que Deus quer falar com a gente. Quem já não fez isso, né? Nossa, eu já fiz muito. Então, com o passar do tempo, né? A gente vai adquirindo uma maturidade, a gente começa a conhecer as escrituras e chega um ponto em que a gente começa a conhecer, né, realmente o caráter de Deus, conhecer a Bíblia, então não tem como a gente ler, conhecer e não praticar, né, assim, passar batido. Então, o que é a questão aqui hoje? A gente sabe, né, para quem não sabe também, a palavra de Deus ela foi inspirada, né, por homens separados, escolhidos por Deus, né? Foram 40 vasos que foram escolhidos, 40 discípulos, homens de Deus que foi inspirado para escrever a Bíblia. Então, assim, eu não tenho esse hábito de ficar folheando, sorteando passagem na Bíblia para ver o que Deus quer falar comigo, né? Bem, primeiramente nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá direcionamento, ela nos traz correção, ensinamento. Então, tudo que você precisa para a sua vida espiritual, você encontra na palavra de Deus. Ela tem resposta para tudo, né? Daí, o que acontece? Quando a gente vai ler a Bíblia, a primeira coisa que a gente tem que pedir para Deus, quando a gente senta para fazer a leitura, né? A gente tem que pedir o quê? Que o Espírito Santo nos revele a palavra do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não compreende a Escritura e a gente tem um discernimento próprio, né? Um entendimento nosso mesmo, e que às vezes não tá no mesmo sentido com que Deus inspirou aquela palavra, né? E é o Espírito Santo de Deus que nos dá a revelação. Por experiência própria, né? A gente tem, por experiência própria, quer dizer, quando eu comecei a iniciar todas as minhas leituras bíblicas dessa maneira, eu tive revelação da palavra. E às vezes a gente pensa assim, eu não preciso de todo dia ter uma revelação para mim. Mas a palavra de Deus ela é revelada para nós, não só para nós, entendeu? Para nossa vida. Porque a palavra de Deus ela tem que nos constranger, ela tem que trazer mudança, reflexão. Mas às vezes eu tiro uma palavra naquele dia que o Espírito Santo me deu a revelação dela e que até então para mim eu não encaixei minha vida naquela história, naquele fato. Mas lá na frente, ou daqui a alguns dias, ou até mesmo dias, porque só o Espírito Santo sabe. Essa palavra a gente vai precisar dela, tá? Vai precisar dela para passar um conhecimento para preparo e crescimento, tá? Evolução espiritual, amadurecimento, que é o que a gente precisa buscar.
Então, esse é o primeiro ponto que eu acho como principal. Sempre que for lermos a palavra de Deus, a gente pede, Espírito Santo, me revele a palavra. Hoje eu vou, seja íntimo do Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou ler hoje tal livro, tal capítulo, tal, né, ler os capítulos ou ler o versículo. Espírito Santo, me revela o que quer dizer essa passagem, o que está nas entrelinhas dessas passagens, dessas parábolas, que o Espírito Santo de Deus vai te revelar. Amados, é muito gratificante, é muito rica as informações e a revelação que o Espírito Santo nos dá na hora da leitura. Quanto mais você lê, quanto mais o Espírito Santo vai revelando, mais você vai tendo sede de ler e querendo aprender mais. Porque aquilo ali encaixa assim, ó, faz todo sentido, você entende tudo da palavra. Então não perca, tá? Essa estratégia, viu? De pedir o direcionamento pelo Espírito Santo para lhe revelar o conteúdo da palavra que você está lendo naquele momento, tá? Porque a palavra de Deus, ela tem uma ordem, ela faz um sentido no todo dela. Então não faz sentido a gente sortear livro e ler, né? E é engraçado que sempre quando a gente folheia e sortia, aquelas partes que saem as palavras mais duras, a gente nem quer, né? Que é só as partes que convém. Então, não é assim. A palavra de Deus, ela tá ali para nos ensinar. Ela tem todo um sentido, ela tem uma ordem cronológica, ela completa, então assim, não vai te trazer benefício, entendimento, crescimento e nem vai te trazer bons frutos, tá? Ter esse hábito de ler a Bíblia só sorteada. Tem alguns casos, né, que eu creio sim, algumas situações em que Deus vai falar com você dessa maneira, tá? Assim, algum momento, assim, alguma situação isolada, né, a par, em que você está passando por uma determinada situação de extrema necessidade, urgência, você está ali aflito e está buscando uma direção de Deus, algo que aconteceu assim extraordinário, e você fala, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo na palavra. Pai, me dê uma palavra, eu tô passando tal situação. Aí sim, eu creio que Deus fala conosco, tá? Até com o livro, a Bíblia de ponta cabeça, a gente virar ele ao contrário e pedir Deus para falar, ele vai falar. Mas não é algo, tá? Para você compreender as escrituras e nem conhecer a Deus, tá? Não ler dessa forma sorteada não vai te trazer esse conhecimento. Tá? Conhecer os planos de Deus, conhecer os propósitos dele, conhecer o caráter de Deus e aquilo que ele requer de nós, as promessas dele para nossa vida, tá? A Bíblia, para isso, a Bíblia tem que ser lida num contexto geral, completa, viu? Num sentido, buscando o sentido, lendo cada livro, cada tema para compreender, tá? E principalmente pedir a revelação pelo Espírito Santo de Deus da palavra que você está lendo naquele dia, naquele momento, tá? Isso é essencial, porque a gente vai precisar disso, que essa palavra ela não seja revelada pelo Espírito Santo, por quê? Na Bíblia fala que surgirão muitos falsos profetas, né? E como a gente vê, a gente sabe que tem, nós não estamos aqui para acusar e nem para apontar, mas a gente sabe que tem servos de Deus, né? Que pessoas cristãos, que passa a palavra torcida, distorcida da verdade com que Deus inspirou para que a gente pudesse entender. Então, assim, não se deixe enganar, tá? Busque a verdadeira revelação da palavra, você mesmo, deixe o Espírito Santo te revelar o que quer dizer aquela palavra, o que ele tem para você naquela palavra que você leu, tá? Porque ele fala, na mesma palavra, ele vai falar vários assuntos conosco,
Então, é por isso que eu trouxe como primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto, é principal. Então, eu quero deixar um trecho, um versículo aqui, como fundamento, tá? Do que eu trouxe para vocês hoje. Diz assim, em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, não sei pronunciar, redarguir, tá, gente? Para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, tá? Então, a gente vê aqui que a palavra de Deus, ela nos instrui, tá? Ela nos dá direcionamento. E deixa eu ver aqui se eu encontro outro versículo aqui. Aqui fala assim, 1 Coríntios, 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Veja bem, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então tá aí, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Então, amados, para discernirmos, tá? As coisas do Espírito, as coisas espirituais, as coisas do Espírito de Deus, têm que ser discernidas pelo Espírito Santo, tá? Porque por nós, pelo homem, pela carne, a gente não consegue, não podemos compreender. Então, por isso, amados, quando vocês forem lerem a Bíblia, eu já tive, né, essas práticas que a gente está comentando aqui, mas eu vi que não fez diferença na minha vida. Eu não colhi bons frutos, pelo contrário, eu tive muito atraso, até por falta de sabedoria, né, de não ter esse entendimento, atrasei muita coisa na minha vida, creio que tive perdas, tá, por falta de conhecimento. Então, que nós possamos, né, adquirir práticas corretas acerca da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu trouxe para vocês hoje. Ao ler a Bíblia, toda vez que for ler a Bíblia, nem que seja um versículo, peça, Espírito Santo de Deus, me revela o que a tua palavra quer me dizer, tá? Peça direcionamento, peça discernimento espiritual da palavra de Deus, tá? Pede a Deus para te mostrar o que Ele quis trazer, o que Ele quer te ensinar com aquela palavra. Você vai aprender coisas grandiosas, eu creio, e profetizo também na sua vida. Coloque em prática, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor.